Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre algumas das pessoas mais estranhas do mundo. São histórias reais, curiosas e impressionantes. Então fique até o final. Número 1. Avtar Singh Maan. Imagine precisar carregar quase 45 quilos sobre a cabeça todos os dias. Para a maioria das pessoas, isso parece totalmente impossível. Mas, para Avtar Singh Maan, essa é uma responsabilidade que faz parte de sua vida e está profundamente relacionada à sua fé, às suas tradições e à sua devoção pessoal. Avtar Singh Maan, um homem Sikh de Patiala, no estado de Punjab, na Índia, ganhou atenção internacional por utilizar um dos maiores e mais pesados turbantes já registrados. Enquanto um turbante Sikh comum geralmente utiliza apenas alguns metros de tecido, o impressionante turbante de Maan chega a aproximadamente 645 metros de comprimento quando completamente desenrolado. Isso significa mais de 640 metros na conversão para o padrão brasileiro, somando o tecido aos tradicionais ornamentos metálicos, distintivos e outros acessórios usados por ele. Toda a estrutura chega a pesar aproximadamente 45 quilos, ou seja, praticamente 45 quilos apoiados sobre sua cabeça, e colocar tudo isso no lugar está longe de ser uma tarefa simples. Todas as manhãs, Maan passa aproximadamente 6 horas enrolando e organizando cuidadosamente o enorme volume de tecido em volta da cabeça. O processo exige uma quantidade impressionante de paciência, muita precisão e, obviamente, anos de prática para conseguir manter cada parte corretamente posicionada. Mesmo assim, apesar do peso gigantesco, ele não considera o turbante um fardo. Em determinado momento, ele chegou a descrevê-lo como algo tão leve quanto uma flor de lótus. Para Maan, o turbante não é simplesmente uma peça de roupa exageradamente grande, ele representa uma parte essencial de sua própria identidade. Naturalmente, viver com um turbante desse tamanho exige várias adaptações na rotina. Passar por portas convencionais pode ser extremamente apertado, sentar dentro de carros normais é praticamente impossível, e qualquer deslocamento do dia a dia precisa ser planejado com muito mais cuidado do que seria necessário para a maioria das pessoas. Por causa dessas dificuldades, ele frequentemente utiliza uma motocicleta em vez de se deslocar dentro de veículos pequenos. Mesmo enfrentando todos esses inconvenientes, Maan nunca demonstrou interesse em abandonar esse estilo de vida. No sikhismo, o turbante representa honra, dignidade, igualdade e profunda devoção religiosa. Para Maan, utilizar um turbante em proporções tão impressionantes é uma maneira particular de expressar sua identidade religiosa e também sua herança cultural. Embora diversas reportagens ao redor do mundo frequentemente apresentem Maan como o homem com o maior turbante do planeta, ele não possui atualmente um recorde oficial reconhecido pelo Guinness World Records. Nos últimos anos, imagens produzidas por inteligência artificial também começaram a circular pela internet, provocando confusão e tornando ainda mais importante verificar quais fotografias são verdadeiras. Mas, com ou sem um título oficial, Avtar Singh Maan continua sendo uma figura extremamente marcante. Sua dedicação absoluta à própria fé transformou sua história em algo conhecido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Número 2. Mehran Karim Nasseri. Ele chegou ao aeroporto Charles de Gaulle carregando uma mala e uma história complicada, e depois disso, de alguma maneira, acabou ficando por lá. Nascido no Irã, Mehran Karim Nasseri afirmava ser um refugiado, mas durante sua trajetória, seus documentos desapareceram e sua identidade acabou presa em uma enorme confusão envolvendo burocracia, versões contraditórias e diferentes autoridades. O que deveria ser apenas uma passagem por um aeroporto acabou se transformando em sua vida. Durante 18 anos, Nasseri viveu dentro do terminal. Ele dormia em um banco vermelho e duro, passava o tempo lendo jornais, escrevia constantemente em um diário e sobrevivia graças à ajuda recebida de funcionários do aeroporto e de pessoas desconhecidas que passavam pelo local. Aquilo que começou como um problema jurídico e burocrático acabou, lentamente, transformando-se em uma rotina diária. Era uma existência vivida em trânsito. Só que Nasseri praticamente nunca chegava a lugar algum. Ao longo dos anos, decisões judiciais, possibilidades de cidadania e até pagamentos que teriam sido oferecidos por produtores
cinematográficos tornaram toda a história ainda mais complicada. Alguns registros afirmam que ele chegou a receber o status de refugiado na Bélgica. Outros relatam que grande parte da história que na série contava sobre o próprio passado era contestada, mas existe algo essencial em sua trajetória. Sua vida mostrou uma situação extrema na qual legislação, identidade e necessidades humanas podem acabar entrando em choque. A história de Na série ultrapassou os limites do próprio aeroporto e entrou na cultura popular. Sua experiência inspirou filmes, documentários e discussões sobre pessoas sem nacionalidade reconhecida e indivíduos presos entre diferentes sistemas burocráticos. Em 2004, Hollywood lançou o filme O Terminal, uma obra fictícia que lembrava elementos de sua história. Mesmo assim, a vida verdadeira de Na série se mostrou ainda mais estranha e também muito mais solitária e muito menos cinematográfica. Em novembro de 2022, depois de ter retornado por um breve período ao aeroporto, Na série morreu naquele mesmo lugar. Esse desfecho representou um encerramento doloroso e extremamente simbólico para uma vida passada entre fronteiras, documentos e terminais. Sua história nos obriga a pensar em uma pergunta difícil: quem uma pessoa é antes de ser oficialmente reconhecida por um estado? E o que pode acontecer quando nenhum estado aceita assumir responsabilidade por ela? Número 3. Hussein Bissad. Quando as pessoas falam sobre histórias humanas extraordinárias, Hussein Bissad é um dos nomes que rapidamente chama a atenção. Nascido na Somália, Bissad posteriormente se mudou para o Reino Unido depois de fugir dos conflitos de seu país. No início dos anos 2000, ele começou a receber atenção internacional por causa de sua enorme altura. Naquela época, o Guinness mediu Hussein com aproximadamente 2 metros e 30 centímetros de altura. Na conversão para o padrão brasileiro, eram cerca de 2 metros e 30 centímetros. Isso fez com que ele acabasse considerado um dos homens mais altos do planeta. Reportagens publicadas naquele período também afirmavam que Hussein possuía as maiores mãos entre todas as pessoas vivas conhecidas naquele momento. Mas a história de Hussein Bissad nunca se limitou apenas à sua altura. Segundo os relatos, médicos acreditavam que ele apresentava acromegalia, uma condição relacionada à produção excessiva do hormônio do crescimento e que pode causar crescimento anormal em diferentes partes do corpo. Isso ajudaria a explicar não apenas sua altura extraordinária, mas também o tamanho incomum de suas mãos e diversas dificuldades de saúde que acompanharam sua condição. A vida não se mostrou fácil para Hussein. Ao longo dos anos, ele enfrentou problemas de saúde bastante sérios. Em determinado período, chegou a morar em uma instituição de cuidados localizada em Wembley. Hussein também falou publicamente sobre as dificuldades práticas envolvidas em sua vida diária. Encontrar roupas adequadas era complicado, encontrar sapatos que servissem também era um problema. Muitas peças precisavam ser produzidas, especialmente para suas proporções. Além dessas dificuldades físicas, ainda existia o impacto emocional de viver com uma condição extremamente rara em um mundo praticamente inteiro desenvolvido para pessoas de tamanho médio. Durante a pandemia, Hussein também passou por parte da solidão e das perdas que atingiram muitas pessoas vulneráveis que viviam em instituições de cuidados. Em reportagens mais recentes, Hussein Bissad passou a falar sobre a importância da compaixão, da dignidade e da necessidade de oferecer um apoio melhor às pessoas mais vulneráveis. Sua história é poderosa justamente porque existe um ser humano por trás das manchetes sobre altura extrema e possíveis recordes mundiais. Existe uma pessoa com dificuldades, existe alguém que precisou demonstrar resistência e existe uma voz que merece ser ouvida. A trajetória de Hussein Bissad nos lembra que uma condição rara pode transformar completamente a vida de alguém, mas ela não apaga a força e a individualidade dessa pessoa. Número 4. Nsanzimana Eli. Nascido em Ruanda em 1999, Nsanzimana Eli teve uma vida marcada desde cedo por uma condição que fazia com que ele parecesse muito diferente de todas as pessoas ao seu redor. Eli nasceu com microcefalia. Essa é uma condição rara que afeta o desenvolvimento do cérebro e pode fazer com que a cabeça tenha um tamanho significativamente menor do que o esperado. A microcefalia também pode estar
relacionada a dificuldades de aprendizagem e problemas de comunicação. Por causa de sua aparência e da maneira como se comportava, Eli acabou sendo alvo de zombarias na comunidade onde vivia. Algumas pessoas chegaram a usar apelidos cruéis e a chamá-lo de macaco. Segundo reportagens sobre sua história, Eli passou grande parte da vida escondendo-se na floresta para tentar escapar do bullying e da maneira cruel como era tratado por outras pessoas. Relatos também afirmavam que ele não falava e possuía grandes dificuldades de aprendizagem. Isso tornou sua vida ainda mais complicada. Em vez de encontrar compreensão e apoio, Eli acabou sendo muitas vezes tratado como alguém que não pertencia à própria comunidade. Ele acabou vivendo como um excluído, mas a história de Eli começou a mudar quando outras pessoas finalmente passaram a prestar atenção em tudo aquilo que ele havia enfrentado. De acordo com reportagens divulgadas sobre o caso, ele passou a receber ajuda e apoio. Mais tarde, chegou a frequentar uma escola, onde poderia começar a aprender habilidades básicas e ter uma oportunidade de viver uma rotina mais próxima daquilo que outras pessoas experimentavam. Para muitos que conheceram a história pela internet, o caso de Eli tornou-se um lembrete extremamente importante. Por trás de toda a história viral envolvendo alguém com uma aparência incomum, existe uma pessoa real, uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que precisa de cuidado e uma pessoa que possui dignidade, independentemente da própria condição física. A vida de Nsanzi Manaeli é triste, mas ao mesmo tempo inspiradora. Ela mostra como a crueldade pode empurrar alguém para o isolamento, mas também demonstra como a compaixão pode abrir caminho para uma realidade diferente. Sua história continua sendo um dos casos humanos mais marcantes divulgados a partir de Ruanda. Número 5. A imagem misteriosa. Esta imagem misteriosa chegou por meio de um dos nossos inscritos. A pessoa que mandou a fotografia afirmou que ela mostraria uma estranha tribo vivendo em algum lugar do mundo. Porém, até agora, a localização exata e a identidade das pessoas que aparecem nessa imagem continuam desconhecidas. Algumas pessoas acreditam que a fotografia realmente poderia mostrar uma comunidade indígena verdadeira. Outras suspeitam que a imagem pode ter sido criada, modificada ou alterada com a ajuda de inteligência artificial. Número 6. Dashrath Manji. Nas colinas de Gerlaur, em Bihar, na Índia, viveu um homem cuja dor acabou se transformando em uma missão extraordinária. Uma missão que, anos depois, mudaria para sempre a vida de toda uma comunidade. Seu nome era Dashrath Manji. Em 1959, sua amada esposa, Falguni Devi, ficou gravemente ferida enquanto atravessava uma região rochosa e íngreme para levar comida até ele. O hospital mais próximo ficava do outro lado da montanha. Para chegar até lá pelo caminho disponível, era necessário percorrer mais de 55 quilômetros. Sem conseguir receber atendimento médico a tempo, Falguni não sobreviveu. Em vez de simplesmente aceitar aquela tragédia como uma fatalidade impossível de mudar, Manji tomou uma decisão. Ele fez uma promessa: se aquela montanha havia impedido sua esposa de chegar rapidamente ao atendimento de que precisava, então ele abriria uma passagem através dela. E exatamente isso ele decidiu fazer. Equipado praticamente apenas com um martelo e um cinzel, Manji começou a trabalhar. No início, muitas pessoas da vila acreditaram que ele havia enlouquecido. Alguns moradores zombavam dele. Outros simplesmente não acreditavam que um homem sozinho pudesse modificar uma montanha usando ferramentas tão simples. Mas Manji continuou. Dia após dia, ele atingia a rocha sólida, pouco a pouco, pedra depois de pedra, durante 22 anos, entre 1960 e 1982. Manji trabalhou naquele caminho. Ele realizava o trabalho antes e depois das atividades que fazia nos campos. Hora após hora, continuava quebrando a pedra. Quando finalmente concluiu sua missão, havia criado uma passagem com aproximadamente 110 metros de comprimento. A estrada possuía aproximadamente 9 metros de largura e cerca de 7,5 metros de profundidade. Mas o mais importante não eram apenas as dimensões da passagem. O verdadeiro impacto estava na distância que ela
conseguiu eliminar. Antes da obra, pessoas da comunidade precisavam percorrer mais de 55 quilômetros para chegar a determinados serviços essenciais. Depois que Manji abriu o caminho através da montanha, essa distância caiu para aproximadamente 15 quilômetros. Ele não alterou apenas a pedra, também modificou o destino das pessoas que viviam naquela região. A história de Dashrath Manji posteriormente serviu de inspiração para o filme biográfico Manji, The Mountain Man, lançado em 2015. Anos depois da morte de Manji, ocorrida em 2007, o governo indiano também prestou homenagens a ele. Entre essas homenagens, houve inclusive o lançamento de um selo comemorativo com seu nome. Dashrath Manji demonstrou algo extremamente simples e ao mesmo tempo extraordinário. A coragem pode realmente mover montanhas, e em algumas situações, a determinação de uma única pessoa pode ser suficiente para transformar o mundo ao seu redor. Número 7. Toco. Toco, frequentemente chamado de cachorro humano ou collie humano, é um homem japonês que gastou aproximadamente 2 milhões de ienes em uma fantasia hiperrealista de collie. Na época em que sua história ganhou repercussão, esse valor correspondia a aproximadamente 14 mil dólares dos Estados Unidos. A ZPE, uma empresa japonesa conhecida pela criação de modelos e objetos de qualidade utilizada em produções cinematográficas, produziu a fantasia. A produção da roupa levou aproximadamente 40 dias. O traje completo pesa cerca de 4 quilos. Desde muito jovem, Toco dizia ter o sonho de se transformar em um animal. Esse desejo aparentemente era tão antigo que ele chegou a escrever em um livro de formatura que gostaria de ser um cachorro. Hoje, através da fantasia, ele tenta transformar parte desse sonho em realidade. Toco imita diferentes comportamentos associados aos cães. Ele anda apoiado nos 4 membros, brinca de buscar objetos, rola pelo chão e também sai para passear usando a fantasia. Essas aparições costumam divertir algumas pessoas e deixar outras completamente confusas. Toco compartilha suas experiências em seu canal do YouTube chamado I Want to Be an Animal, que pode ser traduzido como Eu Quero Ser um Animal. Ao longo do tempo, o canal acumulou dezenas de milhares de inscritos e milhões de visualizações. Em um dos vídeos que viralizaram, ele chegou a aparecer interagindo de maneira divertida com outra pessoa que vestia uma fantasia de husky. Toco apresentou essa pessoa como seu melhor amigo cachorro. Apesar da curiosidade e da diversão provocadas por seu projeto, nem tudo se mostrou simples. Alguns treinadores de cães criticaram sua agilidade, principalmente a maneira como ele tenta realizar determinados saltos. Também ficou evidente que se locomover sobre os 4 membros pode ser fisicamente difícil para um ser humano. Ainda assim, Toco afirma que a empolgação e a diversão proporcionadas pela experiência compensam qualquer desconforto. Depois de viver sua própria fantasia, ele decidiu ampliar a experiência para outras pessoas. Toco lançou o Toco Toku Zoo, na província de Saitama. A proposta é oferecer uma experiência na qual participantes podem vestir fantasias de Malamute do Alasca em tamanho humano. Esses trajes incluem detalhes como cauda que se movimenta e boca móvel. Assim, outras pessoas também podem experimentar a sensação de viver temporariamente uma fantasia de animal. O preço divulgado era de aproximadamente 49 mil ienes por sessão. Na conversão apresentada pelas reportagens, isso ficava próximo de 300 dólares dos Estados Unidos por experiência. Número 8. John Chris Carl Kiranti. John Chris Carl Kiranti é um garoto das Filipinas que conseguiu chamar a atenção de pessoas em várias partes do mundo devido a uma condição médica extremamente rara. Ele nasceu com hiperodontia. Essa condição faz com que uma pessoa desenvolva uma quantidade de dentes muito superior ao normal. Um adulto normalmente possui 32 dentes. John Chris, porém, apresentava aproximadamente 300 dentes em sua boca. Isso significa uma quantidade próxima de 10 vezes o número considerado normal. A família começou a perceber que alguma coisa estava diferente quando dentes extras passaram a surgir através de sua gengiva. Depois disso, exames odontológicos e imagens revelaram a verdadeira dimensão da condição. Os médicos determinaram que os dentes adicionais poderiam provocar problemas sérios caso não fossem tratados. Entre as possíveis complicações estavam doenças na gengiva, dificuldade para mastigar e outros problemas
problemas odontológicos de longo prazo. Para proteger a saúde de John Kreese, tornou-se necessário iniciar uma série de procedimentos cirúrgicos. Os dentes extras são retirados aos poucos, em diferentes etapas. Essa forma de tratamento permite que a boca e a gengiva tenham tempo suficiente para cicatrizar antes das próximas operações. Mas a história de John Kreese ultrapassa muito o impressionante número de dentes. Sua família o descreve como um garoto inteligente, alegre e determinado. Ele gosta de estudar e também de brincar com os amigos. Mesmo precisando enfrentar dificuldades provocadas pela própria condição, John Kreese continua vivendo com uma atitude positiva. Durante todo o processo, recebe o apoio da família e das pessoas ao seu redor. Enquanto passa por cada etapa de seu tratamento, sua história não mostra apenas uma condição física extraordinária, também revela a força e a capacidade de resistência de uma criança diante de uma situação extremamente difícil. É um lembrete de que, por trás de cada corpo considerado diferente, existe uma história humana que merece ser compreendida e respeitada. Número 9. Embak Gambreng e Ardi Waras, em 2020, uma história de amor extremamente incomum vinda de Sumatra do Sul, na Indonésia, surpreendeu pessoas na internet. Segundo reportagens divulgadas naquele período, Embak Gambreng, com 65 anos de idade, casou-se com Ardi Waras, de 24 anos. Ardi era seu filho adotivo. A diferença de idade entre os dois era de 41 anos. Somente esse detalhe já seria suficiente para chamar a atenção, mas a situação ficou ainda mais surpreendente porque, de acordo com as reportagens, Embak havia adotado Ardi apenas aproximadamente um ano antes. Segundo Embak Gambreng, ela não tinha qualquer intenção romântica quando Ardi passou a viver em sua casa. Na verdade, ela chegou a incentivá-lo a se casar algum dia. Embak pensava nele como parte da família, mas então a história tomou uma direção completamente diferente. Segundo os relatos, Ardi pediu Embak em casamento. Ela contou que ficou completamente surpresa com o pedido, não era algo que esperava, mesmo assim decidiu aceitar. O casamento teria ocorrido diante da família de Embak, incluindo suas filhas adotivas. Fotografias do casal mostravam os dois sorrindo juntos enquanto a história começava a se espalhar por redes sociais e sites de notícias. As reportagens também afirmavam que Ardi pagou um pequeno dote. Esse tipo de pagamento faz parte de tradições presentes em muitos casamentos islâmicos da Indonésia, para pessoas de outros países que acompanhavam a história. Esse detalhe tornou o caso ainda mais incomum. Para muitos espectadores, era uma daquelas notícias que pareciam quase impossíveis de acreditar. Uma mulher já avó, um filho adotivo, uma diferença de idade superior a 4 décadas, e um casamento que aparentemente ninguém imaginava que aconteceria. A história possuía todos os elementos necessários para se transformar em uma manchete viral. Algumas pessoas interpretaram o caso como uma história de amor, outras ficaram completamente chocadas. Independentemente da reação, uma coisa é certa, Ardi Waras e Embak Gambreng se transformaram em um dos casais mais comentados daquele ano. Número 10. Julia Guntel, conhecida como Zlata. Julia Guntel, muito mais conhecida por seu nome artístico Zlata, é uma contorcionista, atriz e fotógrafa russa. Sua flexibilidade extraordinária fez com que ela se tornasse uma das artistas mais reconhecidas do mundo do contorcionismo. De acordo com sua biografia oficial, Julia nasceu no dia 20 de outubro de 1984, em Casilorda. Ela cresceu no Tartaristão. Suas habilidades físicas extremamente incomuns começaram a ser percebidas ainda muito cedo. Julia começou a praticar ginástica quando tinha apenas 4 anos de idade. Aos 8 anos, passou a frequentar uma escola de circo e aos 10 anos, apareceu pela primeira vez em um palco trabalhando como acrobata. Com o passar dos anos, Zlata construiu uma reputação por levar os limites do corpo humano a níveis impressionantes. Seu site oficial a apresenta como detentora de 6 recordes do Guinness World Records. O próprio Guinness também confirma um de seus feitos mais conhecidos. Zlata conseguiu abrir 8 garrafas de cerveja utilizando os pés em apenas 1 minuto, e tudo isso enquanto permanecia em uma posição de contorcionismo apoiada sobre os cotovelos. O Guinness também registrou outra apresentação em que ela conseguiu pegar flores usando a boca enquanto mantinha o corpo dobrado para trás. O que torna Julia Guntel tão impressionante não é somente sua flexibilidade extrema, também existe uma enorme quantidade de controle corporal e disciplina por trás de cada movimento. Suas apresentações parecem
praticamente impossíveis, mas são resultado de muitos anos de treinamento e dedicação constante. Zlata passou a ser conhecida internacionalmente como uma das mulheres mais flexíveis do mundo. Seu nome acabou ficando diretamente ligado à arte do contorcionismo. Hoje, ela continua sendo um exemplo impressionante de como uma habilidade extremamente incomum pode ser transformada em uma carreira internacional. Sua história mostra que algumas pessoas não apenas executam coisas extraordinárias, elas acabam redefinindo aquilo que o público considera extraordinário, e essas eram algumas das pessoas mais estranhas e extraordinárias do mundo que conseguiram deixar todos sem palavras. Agora queremos saber de você, qual dessas histórias mais surpreendeu? Conte para a gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias impressionantes. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.